Antes da gente começar a falar de defesa, é preciso entender como é que o organismo sabe que tem que se defender, né? Ao primeiro sinal de uma invasão, e esse sinal ocorre quando uma proteína diferente invade o nosso corpo. Essa proteína diferente pode pertencer a vírus, a bactéria, a protozoário, qualquer patógeno, ou mesmo um órgão da nossa mesma espécie, mas que apresentem proteínas diferentes e incompatíveis. O contato com as células de defesa do nosso corpo, quando começa a ser atacado, ele vai sinalizar imediatamente para colocar o sistema de defesa em ação. Vamos lá. Você sabe por que você não fica doente o tempo inteiro, todos os dias? Porque o nosso sistema de defesa é muito bom, tá? Mas nós, obviamente, como somos muito mal agradecidos, e também porque não percebemos que dos milhares de ataques que nós temos a todo momento, todos os dias, o nosso sistema de defesa é extremamente competente e consegue se livrar dele antes que ele comece a te causar algum tipo de problema. E, como sempre, nós vamos reclamar da nossa imunidade baixa quando, eventualmente, o nosso sistema de defesa não exatamente falha, mas não consegue dar conta de primeira antes que comece a acontecer algum sintoma e você fica doente. Vamos ver como é que esse negócio funciona. Nós podemos dividir ah, as nossas defesas em dois grupos. A defesa inespecífica, que significa todos os processos e barreiras já existentes no nosso organismo, independentemente de sermos atacados ou não, que servem para ou bloquear a entrada, ou tentar bloquear a entrada, ou evitar que ela progrida ao ponto de causar algum tipo de lesão. Isso já existe no nosso corpo. E a defesa específica, que vai ser quando, a partir do momento que nós identificamos uma proteína invasora, nós vamos gerar defesa específica contra elas, como nós conhecemos com o nome de anticorpos, a produção. Nada atravessa a nossa pele, a não ser que haja uma lesão de descontinuidade de pele que nós chamamos de machucado. A partir do momento que você rompe a pele de alguma forma, ocorre a invasão de bactérias. Veja, não é que pode haver, vai acontecer a invasão de bactérias. Elas são onipresentes, estão em todos os lugares, em todas as superfícies. Havendo essa invasão, o organismo vai se defender. Por que quase nada atravessa a pele? Olha só. A estrutura da pele você já conhece do estudo do tecido epitelial de revestimento queratinizado pavimentoso, que é o que caracteriza a nossa epiderme e todo o conjunto desse órgão. Por que a pele funciona como uma barreira eficiente? A parte mais externa, chamada de camada córnea, o extrato córneo, é formada de queratina, ela é impermeável, não deixa passar substâncias através dela. A epiderme que fica abaixo dessa queratina, a epiderme produz a queratina, tem as primeiras camadas de células de fora para dentro, de células mortas, o que impede que, por exemplo, o vírus que precisa do metabolismo da célula para sua atividade não possa acontecer. As células são mortas.
então o vírus já não atravessa por aí. O fato da epiderme ser estratificada, muitas camadas de células, dificulta transpor todas elas e a entrada de bactérias, por exemplo. Então, esse conjunto de características da estrutura da pele funciona como uma excelente barreira de entrada no nosso organismo. Nós temos 7 buracos na cabeça, né? Começando ali pela boca, uma imensa porta de entrada para dentro do nosso organismo, uma entrada aberta, mas não totalmente desprotegida. Nós temos a saliva, que tem uma função digestiva extremamente importante, você já estudou isso, sabe o que é, mas a saliva tem uma função de proteção também. O muco da saliva funciona como uma barreira com propriedade bacteriana, apresenta várias substâncias, a principal delas é a lisozima, que é um bactericida. Então, mesmo sendo uma porta de entrada muito grande, não está totalmente desprotegido. Mesmo que o motivo da liberação de lágrimas seja diferente, alegria, tristeza ou lubrificação, a composição da lágrima é a mesma. Mucina, proteínas, lipídios e é também um excelente bactericida. A aparentemente nojenta meleca tem as mesmas propriedades e importância da lágrima, por exemplo. A viscosidade do muco garante a retenção de bactérias e partículas, evitando que cheguem aos pulmões, e também tem propriedades bactericidas. O cerume ou a cera do ouvido é produzido pelas glândulas sebáceas do canal auditivo. É um dos mais interessantes bactericidas desses buracos que nós temos na nossa cabeça e tem um pH ácido que também protege contra a ação bacteriana. E, resumindo, você já deve ter percebido que a lisozima é um dos principais componentes bactericidas de todo esse conjunto de proteções que esses buracos da nossa cabeça têm. Não é todo mundo que entende de primeira que a tosse é uma forma de defesa também. Quando alguma coisa irrita as nossas vias respiratórias, nesse caso na porção da garganta, da faringe, da laringe, ocorre a tosse que visa expulsar aquilo que está irritando. Uma contração brusca dos músculos expiratórios provoca uma saída do ar com pressão e intensidade, atingindo uma velocidade de 30, 40 km por hora, dependendo do esforço que você faz para tossir, tentando expulsar isso que está irritando a parte das vias aéreas superiores. Esse experimento mostra a força e o spray de um espirro que é impulsionado de dentro dos pulmões para fora do corpo a uma velocidade que pode chegar até 160 km por hora. Isso com o objetivo de expulsar algo que esteja irritando as vias aéreas superiores, um pouco diferente da tosse, porque a boca é um buraco de saída maior, o espirro é para que possa também expulsar o que esteja dentro das conchas nasais, da cavidade nasal. Por isso, uma pressão maior. Impulsionando assim,
esse spray, as gotículas, aí como você vê no experimento, a uns 17 metros de distância, tá? O que torna o ato de espiar uma situação social bem interessante que você deve proteger e evitar que isso aconteça, projetando em especial atualmente vírus em outra pessoa. Também é uma defesa interessante do nosso organismo. Presentes em todo o corpo, nas cavidades, tecidos, sangue, em todos os lugares, existem os macrófagos. Vamos chamar os macrófagos como os encrenqueiros de plantão. Em qualquer lugar do corpo onde possa chegar alguma proteína diferente, os macrófagos estão ali apostos para, no contato com essa proteína, imediatamente identificar como sendo uma proteína diferente do organismo, portanto, uma proteína invasora, e atacar essa proteína no intuito de englobar e digerir, destruindo essa proteína, podendo ser uma bactéria, um vírus ou qualquer outro patógeno. Só que ao mesmo tempo que eles fagocitam e destroem essa proteína, eles vão colher amostras dela para fornecer posteriormente para o sistema de identificação para gerar a nossa defesa específica. Vamos ver isso depois, mas já fica a dica agora no início. Eles são chamados genericamente de glóbulos brancos. Todos estão relacionados à defesa de alguma forma no nosso organismo. Mas há uma certa especialização em diferenciando esses glóbulos brancos em grupos diferentes. Esses aqui são os principais. Os neutrófilos, a primeira linha de defesa do organismo, são os primeiros a chegar num processo inflamatório e tem uma imensa capacidade fagocitária. Os eosinófilos atacam patógenos, principalmente quando ocorre uma infecção viral ou eumíntica. Os basófilos atuam mais em processos alérgicos, ou seja, substâncias diferentes que estimulam um processo de alergia. Aí os basófilos são os mais requisitados. E os monócitos, que são macrófagos que estão em todas as partes do corpo, têm uma imensa capacidade fagocitária e são os que mais realizam a diapedese, que é atravessar a parede dos vasos sanguíneos para o local da infecção.